Olá pessoal, prontos para um papo cabeça? Então vamos lá. A aula de hoje é sobre exatamente o que há de comum entre 5 fatores tão importantes na nossa vida do dia a dia, na vida das nações, especialmente no século XXI, que pretendem ter uma melhor possibilidade de futuro, um governo democrático, uma preservação do que é mais fundamental para todos os envolvidos no sucesso, que é uma instituição pública, ou patrimônio público. Patrimônio público é meu? O patrimônio público é seu? Não, o patrimônio público é nosso. Então o que há de comum entre patrimônio público, democracia, cidadania, educação e Estado? Vem comigo para você entender melhor. Inicialmente, a gente pode falar sobre a situação clássica da definição de um patrimônio público. O que podemos exaltar aqui de forma mais objetiva é que há aqui a palavra servir, daí servidor público, onde o foco é atender a população, dar apoio aos serviços públicos para que o cidadão se sinta acolhido, protegido, integrado. E aí, para cumprir as necessidades coletivas. É fundamental essa parte. Qual patrimônio você pretende ter na sua vida? Aquele patrimônio público que respeita a coletividade, que valoriza o seu futuro, que valoriza a coisa pública, a chamada coisa pública, como essa escola aqui, ou o patrimônio depredado por falta de consciência coletiva. Você destruiu algo que é seu, que é do outro, que é de alguém que ainda nem nasceu, pode ser o seu filho, por exemplo. E aí nós temos uma falta de consciência, principalmente a coletiva. E, nesse aspecto, o futuro fica ameaçado. Já que estamos falando de coletividade, nada melhor do que integrarmos a palavra com toda a força nesse século XXI. É algo de extrema importância a gente exaltar a democracia, que é justamente um regime político onde coloca o povo com a sua representatividade política a partir de eleições, por exemplo. Daí a importância do voto. O nosso voto é fundamental. Vote consciente. A democracia faz com que a gente participe da criação de leis para melhorar a nossa própria existência. E a democracia, ela só existe mediante as instituições públicas. Salvemos, cuidemos do patrimônio público. É fundamental. É a começar da nossa própria escola, por exemplo. O nosso hospital, que tanto a gente depende. Então pense antes de achar que pode estar fazendo uma coisa maravilhosa, destruindo o que é nosso, patrimônio público. Qual sistema de governo você quer ter? Aquele ligado para a questão democrática, democracia, o governo chamado governo republicano, onde há o respeito à pluralidade, liberdade de expressão, tolerância ao debate, ou governos pautados em sistemas antidemocráticos, como a ditadura e a monarquia de séculos atrás. Fica tudo muito lindo num filme da Disney, as princesas da Disney, onde aparece muitas vezes aquele rei bonzinho, mas monarquia é um governo antidemocrático, assim como o governo ditatorial, o regime da ditadura. A gente não tem ali o respeito à pluralidade de ideias, não há participação popular, consequentemente não há democracia. Há ameaça total à nossa dignidade, à nossa pluralidade, à nossa liberdade. E como você vai querer este futuro melhor? Através das instituições públicas. São elas que garantem esses princípios aqui estudados. Dando a sequência, a gente começa a ver então a prática do que é você exercer seus direitos, tomar seus direitos como posse, como uma grande propriedade, como uma grande conquista, mas só com os direitos assegurados
você consegue exercer uma cidadania dentro de uma democracia, através do bom funcionamento e da boa manutenção e principalmente da preservação do nosso patrimônio público. Mas, para quem tem e quer, necessita e é fundamental ter direitos, não podemos nos esquecer da contrapartida, dos nossos deveres como cidadão. Respeitar as leis, respeitar as regras das instituições, favorecer o nosso próprio futuro, protegendo, cuidando do que é nosso, do patrimônio público. Então, para isso, nada mais importante do que a educação. A solução de tudo está na educação. A partir daí, a gente começa a entender que todos os países ricos, desenvolvidos hoje, possuem uma educação de qualidade, demonstrando que a educação é o primordial para elaborarmos uma sociedade mais justa, com melhores salários, com melhor capacidade do bem-estar social, garantido pela representatividade democrática, cidadã, valorizando a nossa educação e respeitando e protegendo, preservando o nosso patrimônio público. A questão da evolução da educação, das universidades, da capacidade intelectual aumentada, que vai melhorar o seu futuro. Hoje em dia, ter um nível superior, ter um nível técnico de qualidade, é fundamental para a gente ter sucesso no futuro. Então a educação é a base de tudo, a base da nação, a base da sua própria existência. Não ameace o seu futuro, não destrua a sua escola, não destrua o patrimônio público. Assim, todos nós vamos caminhar para o melhor bem-estar social de todos. Então, precisamos focar no nosso futuro. Não é só pensar o Brasil. O patrimônio público é do Estado, não é meu. Cuidado com isso. O que é do Estado é nosso. Nós somos o Estado. Nós temos as representatividades legais no Estado. Então, se a gente evolui, a gente tem a capacidade de ter uma educação de qualidade, a gente tem que lutar por isso e preservar aquilo que é nosso. Então, aí vem a questão. Qual sala de aula você quer ter? A sala de aula ligada a conquistar um futuro melhor? Ou a sala de aula que ameaça o seu próprio futuro? Não destrua a sua escola. Proteja o seu patrimônio público. É seu, é meu, é nosso. E aí, a questão da definição do Estado, que, como eu disse, Estado não é uma coisa longe de nós, Estado somos nós. Nós todos fazemos, pertencemos e a gente parte do princípio de compor. Nós próprios somos o Estado. E aí, esse Estado, ele age com mecanismos de controle político de um governo que rege determinado território. Onde esse Estado, ele pode ser um Estado republicano, pode ser o presidencialismo, onde o chefe de Estado é o presidente, pode ser o parlamentarismo, onde o chefe de Estado é o primeiro-ministro, mas o mais importante é que dentro dessas representações de tipos de governo, são democráticos. E aqui embaixo nós temos os governos antidemocráticos. O governo ditatorial, o governo monárquico e o governo imperialista, o regime imperialista que nós vimos há milênios atrás, monarquia que a gente vê há séculos e milênios atrás, e a ditadura que, infelizmente, em pleno século XXI, a gente verifica ocorrendo isso em algumas partes do planeta, e no século XX verificamos no nosso próprio Brasil e em outras partes muito próximas a nós, no continente americano. E aí fica a questão da grande dica: salvemos a democracia, salvemos o patrimônio público, que para isso depende o seu futuro, o futuro de todos nós. Então, se você, passando por todas essas definições, consegue destacar 4 principais palavras, que é a consciência, a coletividade, a preservação e a participação de todos. Se você ainda não conseguiu se conscientizar, ter a ideia, a consciência de que esse é o caminho a seguir, a gente entende o seguinte: qual caminho você vai escolher? O caminho da conscientização ou o caminho da punição? Porque você olha, para e pense, danificar o patrimônio público é crime. Eu sou maior de idade, está na Constituição Federal, está no Código Penal, mas eu sou menor, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos leis que cercam todos os lados, Constituição, Penal, no ECA.
Estatuto Criança e Adolescente. Então não tem como fugir da responsabilidade, de punição, de respeito à coletividade. Claro que o melhor caminho é a conscientização. Pare, pense, meu amigo. É fundamental respeitar o futuro. O melhor futuro para você é o melhor futuro para todos nós. É o melhor futuro para a nação. Ok, pessoal? Então, unindo democracia, educação, cidadania e Estado, com certeza, sem esses 4 pilares, não conseguimos ter preservado um patrimônio público de qualidade. É o nosso patrimônio. É o que a gente mais precisa na sequência do nosso futuro. E com isso, a gente vai ter o futuro de uma nação respeitado. De uma nação, o futuro de uma nação é o seu futuro. Ok, pessoal? Então, fica aí a dica. Quero me despedir de vocês. Até a próxima aula e tudo de bom, meus queridos. Vamos ter futuro, vamos estudar, vamos preservar o nosso patrimônio público. É bom para todos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.